abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seus negócios, Deus abençoe tudo que você fizer. Tudo que você tocar vai começar a multiplicar a partir de hoje. Onde pisar a planta dos seus pés vai ser abençoado, porque você chegou lá. Essa é a conferência que vai dar uma nova fase à sua vida. Eu quero começar essa conferência com uma oração, porque eu reconheço que nós só estamos de pé por causa da misericórdia de Deus. Eu reconheço que isso aqui só é possível porque Deus permite, porque Ele capacita. Não existe nada em nós que pudesse provocar um ambiente como esse. Esse arrepio que você está sentindo, essa presença que você está sentindo, não tem nada a ver com o Tiago. O Espírito Santo marcou um encontro conosco nesses próximos dias. E você que talvez nunca tenha tido uma experiência com Ele, pode se preparar. Você não vai sair daqui sem viver uma nova fase. Senhor, nos humilhamos debaixo da Tua poderosa mão e dizemos que sem Ti nada podemos fazer. Isso aqui foi construído, consagrado, separado para esses 2 dias, para que a Tua luz possa brilhar. Ninguém aqui, Senhor, quer estar acima do nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Por isso começamos nos rendendo debaixo da Tua poderosa mão. Faz do Teu jeito, faz da forma que Tu queres. Tem tanta gente que veio aqui buscar uma resposta, uma solução, uma ativação, e nós sabemos que isso não está em nós, só Tu podes fazer. Então faz conforme a Tua vontade. Nós consagramos a Conferência Destino 2022 a Ti, Senhor, e dizemos: Tu tens liberdade total para fazer da forma que Tu queres. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar a conferência. Aleluia. Pode tomar o seu assento. Há um tempo atrás, alguns poucos meses atrás, eu fui visitar meu pai, que mora no Rio de Janeiro. E aí, em frente à rua do meu pai, tem um shopping. Nós fomos criados nessa casa, eu e meus irmãos. Então, pelo menos há 30 anos, meus pais moraram lá. E eu estava visitando essa casa e fui andando para esse shopping que fica no final da rua. E quando eu estou andando, alguns amigos meus de infância, lá dessa rua, estavam na porta de casa. Era um dia de semana, talvez uma terça ou quarta-feira, 2, 3 horas da tarde. E eles estavam na porta, ou seja, não estavam trabalhando, não estavam em algum lugar, estavam na porta, assim, de short, na porta de casa. E eu passei e um gritou: Tiago! Eu falei: opa! Ele: fala na reba! Eu falei: opa! Agora tá famosinho, né? Eu falei: opa! Continuei meu caminho. E Deus começou no caminho, andando para aquele shopping, me falar como é difícil para as pessoas que resolveram permanecer na mesma fase a vida toda, ver você passar de fase. As pessoas, elas não conseguem, presta atenção, às vezes a gente quer dar nome para esse problema, fala: o problema é o fulano. Não, o ser humano que resolve se estagnar na mesma fase, começa a lutar contra ou tentar diminuir quem passou por uma próxima fase. Esses dias também encontrei uma pessoa que me conhece há muitos anos, falou assim: você está tão diferente. Eu falei: glória a Deus. Já pensou se eu fosse o Tiago de antes?
Eu não poderia estar aqui ministrando para vocês. As pessoas têm muita dificuldade de viver uma nova fase, e tudo que você não consegue para você, você critica no outro. Aqui, graças a Deus, não tem isso. Mas em outros lugares, você vê uma pessoa prosperando muito, pessoa comprando um carrão, comprando um avião, você fala, nada a ver comprar avião, jogar dinheiro fora. Gente, essa bolsa que ela comprou, ela coisa de Satanás, pombagira, essa bolsa vermelha. Já dizia o filme, o diabo que veste Prada, né, irmã? Você está vestindo. Porque parece que quando a gente não consegue passar por uma fase, a gente começa a criticar ou diminuir quem passou. Isso é muito difícil. Mas eu vou repetir, isso não é exclusivo de uma pessoa. O ser humano é assim, em geral. Todo ser humano que não é treinado, e a maioria dos seres humanos não o são, todo ser humano que não é treinado vem viver essa vida aqui na terra de qualquer jeito. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Ok. Quem treinou, fez o treinamento para casar? Como é que foi esse treinamento? Me ensina aí que eu perdi. Teve treinamento? Tem a faculdade de casamento? Você casa e fala, você feliz. Quero nem saber, Deus vai me surpreender. Vai mesmo. Várias surpresas. A maioria das coisas da vida, a gente não foi treinado para isso. A gente não foi treinado emocionalmente para lidar com todas as dificuldades. Quem aqui já foi profundamente humilhado por alguém? Levanta a mão. Humilhado mesmo, humilhada. Você foi treinado para como lidar com as humilhações da vida? Não, você simplesmente teve que dar um jeito de sair dessa situação. Ou seja, nós somos o tempo todo surpreendidos por coisas que não esperávamos em cada nova fase da nossa vida. Esses dias uma pessoa veio reclamar comigo, um colega de profissão, de ministério, veio falar assim, rapaz, estou muito triste, eu perdi um dinheiro, cara, tendo isso, naquilo e pá. Eu falei, engraçado, né? Você já tinha perdido dinheiro antes? Ele falou, não. Eu falei, e antes como é que eram suas condições financeiras? Ele falou, péssimas. Eu falei, engraçado, você só perde o que tem. Quando ele não tinha nada, ele não perdeu nada. Quando ganhou, começou a perder. Porque até para ganhar coisas na vida, você precisa ser treinado para não perder. Ou seja, se a vida fosse fácil, estava todo mundo vivendo de vitória em vitória. Muita gente está a caminho dessa conferência. A gente estava olhando nas redes sociais, centenas e centenas de pessoas ainda estão voando essa manhã para chegar. Já está quase todo mundo aqui, mas muita gente não conseguiu voar ontem, não conseguiu sair das suas cidades ontem. Está vindo gente de outros países, muita gente de outros países. Quem veio de fora do Brasil, levanta a mão. Fora do Brasil, fica de pé quem veio fora do Brasil. Olha quanta gente. Aí, gente, forte aplauso para quem veio de fora do país. Deus abençoe vocês. Vindo gente de tudo quanto é lugar. E nós temos um motivo para reunir tanta gente aqui. Nós queremos te preparar para uma nova fase. Você não preparou para casar, você não preparou sua vida emocional para viver essa vida. Talvez você não tenha nem se preparado financeiramente para viver o que está vivendo na sua empresa, no seu negócio. Mas Deus te trouxe na Conferência Destino para te preparar para uma nova. É uma nova fase sobre a sua vida. Só que você precisa também estar ciente de coisas que vão acontecer na nova fase. Na nova fase, pessoas vão começar a desacreditar de você. E você não pode ficar chateado com isso. As pessoas sempre vão desacreditar.
Eu não sei se você percebeu, mas nessa conferência aqui nós começamos a anunciar 40 dias atrás, 35 dias atrás, porque o ginásio não confirmava, porque a gente não sabia se os preletores vinham, a gente não tinha certeza de nada, e todo mundo, Tiago, falta um mês para a conferência, o que a gente vai fazer? E não sei o que, até que 2 pessoas chegaram do meu lado e falaram assim, não faz, porque vai dar errado. Eu queria só que você agora desse o aplauso mais forte que você puder para essas 2 pessoas escutarem. Não deu não. Não deu não. Não deu errado. Mas por que não deu errado? Porque eu sou especial? Não. Não deu errado porque eu entendo que para cada nova fase vem pessoas que não acreditam no que está acontecendo na sua vida. Normal. Você precisa no mínimo entender de estatística. Para cada 10 pessoas que você ajudar, quantas pessoas vão te agradecer? 10. Você deu sua vida para 10 pessoas. Quantas vão te agradecer? Está na Bíblia. 1. Está na Bíblia ou não está? Aí você ajuda 10. Se 3 não te agradecem, você fala, ingratos, a minha vida não serve para nada então. E você começa a reclamar de coisas que já estão previstas. O que a Bíblia está dizendo? Ajuda sem esperar nada em troca. Porque se você ajudar, esperando que os outros te deem o que você está esperando, você vai se frustrar. Ou seja, o nosso treinamento já está escrito, é só a gente seguir. É só nós pegarmos esse caminho e seguirmos, entendermos que não tem jeito. Aquilo que é importante para a gente, nós precisamos correr atrás de informação e conhecimento para viver aquilo. Quem aqui tem seu próprio negócio? Levanta a mão. Olha quantas pessoas, lindo. E quem não tem vai começar a ter a partir de hoje. Para você ter tempo para... Porque quando você tem seu próprio negócio, você tem tempo para vir para a conferência de destino. Um monte de gente me escreveu assim, Tiago, eu trabalho, meu chefe não está me liberando. Eu falei, por isso eu declaro que você vai ser mandado embora e vai abrir seu próprio negócio, porque ano que vem eu quero você aqui. E nós precisamos entender que existem fases. A vida é feita de fases. Quem aqui é casado sabe que a vida é feita de fases. Tem fase que vocês são inimigos. Quem riu entendeu tudo já, né? Dormindo com o Inimigo, o nome do filme. Tem fase que vocês são amantes, estão uma maravilha, são namorados. Amém? Tem fase que vocês não são amantes, vocês são mais que amigos, são friends. Só anda de mão dada, mais nada. Só pegou essa quem está casado há mais de 20. Somos amigos. Mas ainda bem que a Janine não está aqui, ela não chegou ainda, está com as crianças. Quando eu chego em casa, chama, bom dia, amiga. Ela, para de graça, hein? Mas eu entendo hoje que a vida é feita de fases, e se você aloprar por causa de uma fase, você perde toda uma vida boa do lado de uma pessoa. Se você aloprar na tua empresa por causa de uma fase ruim, você perde toda uma vida de abundância. Se você aloprar na tua vida espiritual por causa de uma semana que você está mal com Deus, você perde toda uma vida com Ele. Porque a vida é feita de, como tudo. E a Bíblia diz que existiu um homem que foi nosso exemplo em tudo. E o nome dele é? Não, mais alto. O nome dele é? O único que foi exemplo em tudo. Não tendo pecado, deixou-se batizar para que fosse exemplo. Porque o pecado é para a remissão, perdão de pecados. E ele não tendo, ele falou, pode me batizar para que todo mundo entenda que esse é o caminho. Quem é que não é batizado? Gente, tanta gente assim, fica de pé quem não é batizado. Ok. Traz uma piscina olímpica para mim aqui.
tem mais de 1000 pessoas não batizadas. Ok, está cheio de pastor aqui, fica tranquilo. Tem pastor, tem padre, você escolhe o que quer. Te dividiu por categorias aqui. Mas nós entendemos que, como Jesus foi exemplo em tudo que você está buscando para a nova fase da sua vida está em Jesus, porque Ele é exemplo em tudo. Então tudo que você precisa é só você estudar a vida dele. O problema é que a gente vê Jesus como um personagem religioso e a gente não consegue entender as preciosidades que Ele nos ensinou. Por exemplo, se você pode, abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 6. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 6. A partir do versículo 2, diz assim: E chegando o sábado, era o Shabat dos judeus, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como fazem tais maravilhas as suas mãos? Entenda que Jesus não estava em qualquer sinagoga não. Sabe onde é que ele estava? Na sinagoga do bairro que ele cresceu. Na sinagoga de Nazaré, na sinagoga onde todo mundo sabia quem era ele. Porque é muito difícil você mudar a forma como as pessoas já te veem. Eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui vai definir muita coisa na mensagem de hoje. É muito difícil você mudar a forma como as pessoas já te enxergam. Então, por exemplo, está aqui na frente o Flávio Augusto. Como é que você enxerga o Flávio Augusto? Como você enxerga? Para quem conhece. Como um empreendedor, estabilidade não existe. Aí eu chego aqui e falo assim: gente, recebam para uma noite de poder o bispo Flávio Augusto. Eu tomo o quê? Gente, aí o Flávio entra todo de branco. Não vai ser difícil você engolir essa imagem? Não que um dia não possa acontecer, mas você já tem uma imagem definida na sua mente do Flávio, que é de empreendedor, que está anos na internet ensinando a viver, fazer seu negócio com princípios, fazer seu negócio sem desvalorizar sua família, fazer o seu negócio ganhando dinheiro de forma saudável. Já entrou na sua mente. Então é muito difícil, se um dia para o outro ele quiser aparecer fazendo outra coisa, porque as pessoas falam: peraí, esse aí não era o cara que empreendia? Esse aí não era o cara dos negócios? Isso aconteceu com o apóstolo Paulo, porque ele era um perseguidor da igreja e do nada apareceu pregando. E um monte de gente falou assim: peraí, esse não é o homem que matava os cristãos? E Barnabé, que era um homem de reputação, de integridade, teve que começar a andar do lado de Paulo para falar assim: ele era, mas eu garanto, eu assino embaixo que agora não é mais. Porque é muito difícil mudar como as pessoas te veem. Quem aqui já errou na vida? Baixa. Quem aqui já errou e você sabe que as pessoas que você conhece sabem que você errou? Você lembra das pessoas que... Você acha que ela te vê como... Se você viesse pregar na conferência de destino agora, o que a tua família ia falar? O quê? Se o Tiago souber quem é ele... se a conferência de destino descobriu o passado dela... Eu estou com medo até de Deus fulminar ele lá em cima quando ele subir. Não é assim? Ou não? Porque quando você conviveu muito tempo com uma pessoa, você já tem uma formação mental sobre quem é essa pessoa e você não consegue entender a nova fase dessa pessoa. Esses dias, eu quase nunca vejo aquelas mensagens do Instagram, porque minha equipe cuida disso. Esses dias eu estava passando o direct do Instagram e o cara escreveu para mim assim: Nareba, é você?
Nareba era meu apelido na escola, né? Por causa do nariz. Aí eu falei assim, Nareba deve ser alguém da escola. Entrei, era um garoto da minha escola. Falei, e aí, rapaz, como é que você tá? Estudou a 3ª e a 4ª série primária juntos. Lembrei dele na hora, a gente era bem próximo. Falei, como é que tá ali? Tudo bem ali. Aí ele falou um palavrão, tá de mamãe que você virou pastor. Eu falei, é uma longa história. Mas por que ele estava duvidando que eu virei pastor? Porque ele me conheceu há 33 anos atrás. E na cabeça dele, eu tenho que ser aquele garoto das piadas que matava a aula para jogar fliperama. Não, graças a Deus aqui ninguém fez isso, mas eu infelizmente pequei. Então, ele está achando que eu sou o Tiago de 33 anos atrás. Então ele fala, tá de brincadeira que agora tu é pastor, que agora você prega. Eu falei, você não acha que nada aconteceu em 33 anos na minha vida? Eu não posso ter melhorado em 33 anos? Mas por que ele fez essa piadinha? Porque é muito difícil para as pessoas entenderem sua nova fase. E aí vamos continuar Marcos capítulo 6. Versículo 3 agora. Depois deles começarem a duvidar, da onde está vindo essas coisas? Que sabedoria é essa que ele está falando? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Versículo 3. Não é este o carpinteiro? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E se escandalizavam nele. E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão na sua própria pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Por quê? Os parentes têm muita dificuldade de te honrar, porque eles insistem em lembrar de como você era e não do que você está se tornando. As pessoas adoram registrar como você era, mas têm dificuldade de entender quem você está se tornando. É por isso que às vezes a gente tem que se afastar de pessoas do passado. Não é porque a gente é mal e a gente agora está orgulhoso porque ganhou um dinheirinho e ficou famoso. Não é por causa disso não. É porque essas pessoas querem sempre levar a gente para o lugar da onde a gente saiu. Eu não quero voltar da onde eu saí. Eu quero continuar andando para frente, para onde eu nunca fui. É para lá que eu quero ir. Não. Se você vai ficar me lembrando quem eu era, então desculpa, a gente não vai poder andar junto, porque eu estou focado em quem eu estou me tornando. Eu estou focado em quem Deus disse que eu posso ser ainda. Eu estou focado na minha missão nessa terra e não nos meus erros lá de trás. Mas aquelas pessoas tinham uma imagem sobre Jesus. Eu já consertei mesa com esse cara. Botei minha cadeira lá para consertar, ele é carpinteiro. Eu conheço as irmãs, conheço os irmãos, é filho de Maria, Dona Maria. Não é que esse homem dá do nada falando com tanta sabedoria. Presta atenção, as pessoas se incomodam. Por favor, anote isso. As pessoas só se incomodam com a sua nova fase porque a sua nova fase dá resultado. Ele não estava incomodado porque Jesus estava vivendo algo novo. Eles estavam preocupados porque Jesus estava falando com sabedoria, operando milagres e reunindo multidão. Aí me incomoda. Então a primeira coisa que você tem que estar preparado para quando você sair dessa conferência é algumas pessoas começarem a ficar resistentes contra você, porque você vai sair daqui de uma nova fase. E você às vezes vai ter que até perder algumas coisas que você achava essencial para a sua vida. Fala, não, mas aquela pessoa é muito importante, aquele negócio é muito importante, mas existem pessoas e negócios que vão sair da sua vida porque não vão conseguir entender a nova fase. Então você vê que Jesus, por 30 anos, morou com Maria e com seus irmãos.
Sabe quem da família ele chamou para entrar na equipe dele? Ninguém. Porque os irmãos não eram capacitados? Porque na equipe de Jesus tinha de tudo. Tinha nervosinho, tinha infeliz, tinha o que duvidava de tudo. Não era por capacidade, mas era por acreditar. Quando Jesus chega para Pedro, Tiago e João, fala: larga tudo, larga a empresa de vocês de pesca e vem, eles largaram e seguiram. Se ele falasse para o irmão dele, ele falasse assim: mamãe, vai ficar com quem? Porque quanto mais próximo você é da pessoa, mais você duvida da nova fase dela. Não porque você é mau, é porque você fala: peraí, do nada agora você virou o salvador do mundo. Me bateu a infância toda, implicou comigo, fez isso, fez aquilo, eu sei dos teus pecadinhos, e agora do nada, você agora vai montar sua própria empresa. Agora você vai viver sua vida em outro país. Agora isso, agora... As pessoas começam a te confrontar, às vezes não é por mal, é porque elas lembram somente de quem você foi. Elas não conseguem visualizar o que você já está vendo, o que está por vir. E aí Jesus fala: olha como é que é difícil. Jesus para e fala para eles: olha como é difícil. O profeta não tem honra na sua própria pátria, não é considerado pelos seus parentes e nem mesmo pela sua própria casa. E Jesus não teve os erros que a gente teve. Tem muito parente, muito amigo nosso de infância, muita gente que convive com a gente há muito tempo no trabalho, que tem motivo para não gostar da gente. Eu já dei muito motivo no passado para pessoas não gostarem de mim. Agora, Jesus não deu motivo para isso e ainda assim tinha pessoas resistentes com ele. É impressionante. Ou seja, a gente acha que a resistência das pessoas é por quão bom a gente é ou por quão mal nós somos. Não, as pessoas sempre vão resistir a uma nova fase. E aí, você pega a história de Josué. A Bíblia começa o livro de Josué falando o seguinte: Josué, servo de... Quem lembra? Josué, servo de Moisés. Toda a trajetória de tirar o povo de Israel do Egito e levar para a terra prometida, Moisés foi o líder. E ele tinha um servo chamado Josué. O servo é uma pessoa que está na mesma categoria, no mesmo nível e andando com todo mundo. Então, fazendo uma representação aqui, eu sou Moisés, e aí tem um amigo aqui de baixo que é um servo, ou seja, trabalha na minha equipe há 20 anos, 30 anos. Você está acostumado. E toda vez que você tem que falar comigo, você primeiro passa por ele, aí você vamos sair, você não pode sair para comer uma pizza comigo, mas com ele você fala: vamos comer uma pizza depois da conferência, aí você leva ele. 30 anos você levou uma vida normal com ele, do nada Moisés morre. Eu vou repetir uma coisa para você gravar: você não pode obrigar como as pessoas te enxergam. Você não pode exigir como as pessoas te enxergam. É por isso que às vezes o fundador de uma grande empresa coloca o filho forçadamente para virar CEO e a empresa desfaz, porque a empresa decidiu não reconhecê-lo como líder, porque eles não sentem isso. Títulos não te dão influência. O reconhecimento das pessoas, sim. Então às vezes você acha que se colocar um título na pessoa, pega esse cara aqui e diz que agora é ele que é o pastor, pega essa aqui e diz que agora ela é CEO da empresa. Agora, o título não dá influência, mas como as pessoas te veem, te dá influência. Então peraí, então primeiro eu tenho que mudar a forma como as pessoas me enxergam. Quer diminuir a resistência da próxima fase? Quem quer resistir? Quem quer diminuir a resistência? Quem quer? Só tem um jeito: você vai ter que mudar a forma como as pessoas te enxergam. Como faço isso, Tiago? Te explica, é bem simples. Você vai sofrer muito, mas é simples. Para resistir à próxima fase, diminuir essa pressão da próxima fase, você tem que entender um pouco da história de Josué, que é a história de todo mundo também. Então Moisés morre,
E aí Deus começa a falar com Josué. Deus só falava com Moisés, e agora Deus começa a falar com Josué. Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Eu só te peço uma coisa: ser forte e corajoso. Não desanima, ou seja, força, coragem e ânimo não vem de Deus, vem de dentro de você. Deus não falou, eu vou te dar força, eu vou te dar ânimo. Deus não falou isso para ele, falou, você, ser forte, corajoso e ânimo. O que eu posso te dar, que é impossível, milagre, porta aberta, fazer muralha cair, você tocando trombeta, eu faço. Agora, força, coragem e ânimo tem que vir de você. Aí Josué, tá bom. Só que Deus, em sua infinita sabedoria e conhecendo o futuro, o que ele começa a fazer? Eu preciso mudar como o povo vê Josué, porque eles estão convivendo há 30, 40 anos como Josué, como servo, e agora ele vai virar líder. Se eu não faço uma mudança de imagem, o povo vai continuar chamando Josué de Nareba. Ô Nareba, agora tu está aí liderando a gente. Claro. Mas existem situações na nossa vida que mudam a forma como as pessoas nos enxergam. Às vezes você passou muito tempo não gostando de uma pessoa. Do nada essa pessoa fez algo e você começa a gostar dela. Sei lá, te tratou bem, mandou um presente no seu aniversário. Ou seja, existem coisas que mudam a forma como a pessoa te enxerga. No caso de Josué e no caso de tantos homens e mulheres na Bíblia, Deus mandava duas coisas: ou um desafio ou um problema. Repete comigo: desafio, problema. Mais alto: desafio, problema. Quando Deus quer mudar como as pessoas pensam sobre você, Deus te manda ou um desafio ou um problema para resolver. Para Josué ele já mandou dois, para mudar rapidamente todo mundo. Os dois. Dizem que Deus escolhe os seus melhores soldados para lutar a guerra nesse mundo, mas eu acredito que ele está me confundindo com Rambo, porque ele está mandando de guerra. Se eu te contar como é que a gente chegou até aqui para realizar essa conferência, meu irmão, minha irmã, você estaria de joelho orando por mim agora, só Jesus. Mas estamos aqui, como o Salles cantou, estamos de pé. Estamos de pé. Josué então reúne os principais das tribos de Israel e fala o seguinte: nós vamos invadir a terra. Você vai fazer isso, a sua tribo faz aquilo, você vai por tal. E começou a dar as instruções para resolver aquele problema e aceitou o desafio de tomar a terra prometida. As tribos se reúnem e falam o seguinte: nós estaremos contigo, nós obedeceremos tudo que você falar, portanto que o Senhor Deus esteja contigo. Enquanto nós percebermos que Deus está com você, a gente vai aceitar a sua nova fase. Aqui entra uma chave dessa palavra. Somente quando as pessoas percebem que o que está acontecendo na sua nova fase vem de Deus, elas param de lutar contra você. Porque ninguém quer se achar lutando contra Deus. Esaú parou de perseguir Jacó quando percebeu que Jacó saiu com um bordão na mão e ficou mais rico do que ele, que foi herdeiro de Isaac. Então ele fala: peraí, eu fui herdeiro, eu tive tudo, esse garoto saiu fugindo, meu irmão, com um bordão na mão, e agora tem mais coisa do que eu? Ele começa a ver que Deus está sobre a vida de Jacó, então ele dá um passo para trás na perseguição e fala: parei. Porque lutar contra Jacó é uma coisa, lutar contra Deus é outra. Contra Deus eu não quero não. As pessoas vão parar de te perseguir quando perceberem que nessa nova fase que você está entrando, Deus te colocou nela. O que está acontecendo é que Deus nos atrai para ambientes como esse, para nos preparar para a fase que está chegando. E a fase boa é igualzinha à fase ruim. Já viu que quando chega uma coisa ruim na tua vida, nunca chega sozinho, vem um monte de coisa junto?
Cortaram a luz, também quebrei o dedo, meu filho também foi reprovado na escola, tudo junto. A fase boa é igual também, isso que é legal. Porque quando você entra numa nova fase, um monte de coisa boa começa a vir junto. Lembra aquele versículo, um abismo chama outro abismo? Lembra disso? A Bíblia diz, um abismo chama outro. Ou seja, você faz uma besteira, essa besteira vai te levar para outra besteira. Você conta uma mentirinha, essa mentirinha vai te levar para outra mentira. Você começa a viver uma vida de erro, essa vida de erro te leva para outros erros. Mas a Bíblia também diz que é de glória em... Ou seja, a gente se concentra muito no mal, mas no bem é a mesma matemática. Quando Deus envia uma glória, como está enviando nessa manhã, vai enviar de glória em glória, vai ser todo dia. Vamos nos concentrar nas coisas boas. Que coisa ruim já é todo dia, meu Deus. Mas para isso, você precisa entender que na nova fase da tua vida, você vai precisar tomar decisões. Repete comigo, decisões. Aí Josué teve que tomar decisões, Jesus teve que tomar decisões. Decisões que Jesus, Josué e todos que mudaram de fase tomaram. Vou montar uma nova equipe. Não vou andar com as mesmas pessoas. Vai ser diferente. Por quê? Porque nessa nova fase, eu preciso de pessoas que entendam a fase que eu estou vivendo. Então, quantas pessoas na minha equipe eu tive que falar, Deus te abençoe e segue sua vida, porque ela conheceu o Tiago de 10 anos atrás. O Tiago de hoje está um pouco mais exigente, eu quero um pouco mais de excelência. Hoje nós estamos em outra fase. Então, se eu dou uma ordem direta e falar, Tiagão, eu falei, opa, esse não entendeu que mudou de fase. Deus te abençoe, pode seguir sua vida abençoado. Mas aqui eu já estou numa nova fase, já não é a fase do Tiagão, agora é a fase da gente acertar nos resultados. Eu já contei isso em algum vídeo, se eu não me engano, em Café com Destino. Tem algum aluno do Café com Destino aqui? Todo mundo, né? Espero que vocês tenham assistido hoje, 7h57 da manhã, né? Cada de conferência deixaram de assistir, não acredito. Assiste quando chegar no hotel, que está gravado. O que eu estava falando? Que eu já contei no Café com Destino que eu estou em obra, terminando, né, amor? Essa semana a gente termina, né, Janine? Aliás, por favor, vamos receber nossa First Lady, nossa primeira dama, Janine Brunet. Mãe dos meus 4 filhos. Parece uma menina, mas é a mãe dos meus 4 filhos. E se eu estou de pé hoje e a gente realiza uma conferência como essa, sem dúvida nenhuma, depois de Deus, é a Janine, que faz tudo acontecer. Obrigado. Gostou do elogio? Lembra disso mais tarde, em nome de Jesus. Aí a gente está terminando a obra lá de casa. O cara falou que era 6 meses só. Está 1 ano e meio. Vou nem falar de dinheiro para vocês. O cara fala, não, isso é baratinho fazer. Todo dia uma conta nova. Aí, uma coisa que eu já tinha ideia, mas a ficha caiu claramente para mim nessa obra, é a importância do andaime. Sabe o que é um andaime? Eu já expliquei isso para vocês. Quem é meu aluno do Café com Destino talvez já tenha escutado essa explicação, mas eu quero repetir nessa mensagem porque cabe nessa mensagem. O andaime, ele serve para muita coisa. Sem ele você não consegue pintar a parede, você não consegue pendurar o lustre. O andaime, ele é de suma importância para que você flua na obra. O problema é que quando terminou de pintar, de pendurar o lustre, ele não serve para a próxima fase, que é a fase de decoração. Então, com exceção de marido e mulher, tem gente que é um andaime na sua vida que não te fez mal, só te ajudou, mas na nova fase não cabe. O pessoal gosta de uma fofoca, ela é tudo no ouvido. Ele está falando do fulano, Arnaldo. Vai sair da minha vida.
Então a primeira coisa que Jesus fez: vou montar uma equipe, e não vai ser ninguém de vocês. Quem da equipe de Jesus era de Nazaré? Jesus não queria honrar, gente, o seu próprio bairro, sua própria cidade. Puxa, não é humilde, né? Foi ter vitória lá nos Estados Unidos, né? Não quer ficar no Brasil não, né? Imagina quantas coisas ele escutou. O problema é que em Nazaré, onde Jesus nasceu e foi criado, nasceu em Belém e foi criado em Nazaré, as pessoas não acreditavam nele. Por quê? Porque tinha uma imagem pronta sobre ele. Isso aí é carpinteiro, pô. Não tem como ele me ensinar sobre a Bíblia. Tem como ele consertar minha mesa, que inclusive está precisando. As pessoas já têm uma imagem pronta de você e elas só começam a mudar o que pensam sobre você quando você enfrenta desafios e vence, e quando você resolve problemas. Todo o povo começou a reconhecer Josué o nosso líder, não porque Moisés o apontou como líder, porque dar título não dá influência para ninguém, mas porque ele resolveu um grande problema e aceitou um grande desafio. Ele fez o povo entrar na terra prometida. Então falou: esse é o nosso líder. Agora, se aparece um problema, você foge. Se aparece um desafio, você finge que não é com você. Como as pessoas vão mudar a forma que te enxergam? Vou te dar um exemplo simples. Eu comecei a fazer o que eu faço, pregar, dar palestra, escrever livro em 2014. 2014, nada aconteceu na minha vida. 2015, nada aconteceu na minha vida. 2016, nada aconteceu na minha vida. E eu trabalhava da mesma forma que eu trabalho hoje, todo dia, com muita excelência. Postava, você pega minhas postagens de 2014, 2015, 2016 no Instagram, é a mesma coisa que eu faço hoje, igualzinho. Não muda nada, não mudei nenhuma estratégia. Continuei 3 anos sem resultado fazendo a mesma coisa. 30 curtidas no Instagram, 15 views no YouTube, e estava indo. Aí em 2017, debaixo de uma orientação divina, debaixo de uma palavra, eu falei assim: vou começar a conferência Destino. Só tem um problema: eu não era conhecido. Meu Instagram tinha 40 mil seguidores na época. Não tinha dinheiro nenhum. E queria fazer uma conferência. Liguei para o pastor Castiluna, que vai estar com a gente hoje à noite. É um mentor de fé na minha vida, me ensinou o que eu estou vivendo em termos de fé, de conquista através da fé. Eu aprendi com ele. E falei: pastor, eu preciso de uma ajuda, eu preciso que o senhor aceite meu convite e venha pregar na minha conferência. Ele não sabia a furada que estava se metendo, tadinho. Ele deve ter achado: o Thiago deve ter gente lá, né? Está me convidando, ele sabe quem eu sou, não é possível. Ele aceitou. Começamos a preparar tudo. A gente ia fazer uma conferência para 900 pessoas. O lugar que a gente estava reservando deu problema 1 mês antes. Acabamos obrigatoriamente tendo que ir para um ginásio, mais ou menos como esse, um pouco menor, que entravam 6 mil pessoas. Eu falei: meu Deus, como a gente vai botar 6 mil pessoas? E aí eu dormia tremendo, falei: meu Deus, minha vida vai acabar, eu não vou conseguir pagar tudo isso, e isso aí só tem 900 ingressos, como é que a gente vai botar 6 mil pessoas em 30 dias, e não sei o que. Sabe esses desafios que todo mundo está correndo? Quando você enfrenta, as pessoas mudam a forma quando te veem. Conclusão: no dia 1º de setembro de 2017, nós estávamos realizando a conferência Destino para quase 6 mil pessoas no ginásio do Barueri. Um ambiente tremendo, onde Deus estava falando de uma forma sobrenatural. Depois da conferência Destino 2017, minha vida mudou. A forma como as pessoas me viam mudou. Só para você ter uma ideia, até 2017 todo mundo falava: você é coach. As pessoas me davam todo tipo de nome para tentar me encaixar num formato. Depois do desafio da conferência, não, esse aí pode ensinar a gente. Ou seja, não existe truque de marketing digital que te faça brilhar na internet se as pessoas não querem te escutar. Você precisa decidir e definir, nessa nova fase da sua vida, quem vem contigo
e para onde você está indo. De uma coisa eu sei para onde eu estou indo, não vai ser para os lugares que eu já passei. Eu não vou voltar para a pobreza, eu não vou voltar para o pecado, eu não vou voltar para as discussões, eu não vou voltar para a angústia, eu não vou voltar para a depressão, eu não vou voltar para a amargura, eu não vou voltar para a falta de perdão. Eu não sei direito para onde eu estou indo, mas para esses lugares eu não volto mais. E você que está dando glória a Deus todo feliz, saiba que Deus vai te dar um desafio ou um problema quando você sair dessa conferência. Aí vai glória a Deus, esqueceu da parte do problema, né? Você quer mesmo mudar como as pessoas te veem? Você vai ter que resolver um grande problema ou aceitar um grande desafio de um dia para o outro. É impressionante a capacidade do cérebro humano. A pessoa estava com 30 anos com raiva de você, de um dia para o outro fala: meu melhor amigo, isso aqui... É só você aparecer na TV, Deus chorrando e falar assim: esse aí sempre acreditei nele, gente. Esse aqui, ó, coração bate forte. Isso aí a gente é ligação de alma há muitos anos. Uma das pessoas que mais me fez mal na época que eu estava quebrado, era um líder, mas me fez muito mal. Quando Deus começou a fazer algumas coisas na minha vida e a gente começou a ficar um pouco mais público no Brasil, ele me mandou uma mensagem na rede social dizendo o seguinte: estou muito feliz, tudo que eu profetizei sobre a sua vida está se cumprindo. Falei: meu Deus. As pessoas mudam a forma como te enxergam quando você começa a enfrentar desafios e vencê-los e resolver problemas. Deus mandou um problema para Josué, Deus mandou um problema para Jesus. Imagina os problemas que Jesus enfrentava. Ele teve que diversas vezes fugir de apedrejamento. Tentavam, em Nazaré, na cidade dele, tentaram empurrar ele do precipício. Quantas vezes tentaram te matar? Que a Jesus foi várias vezes, e no outro dia ele estava trabalhando normalmente. Apóstolo Paulo foi apedrejado e dado como morto. Quando os discípulos se juntaram em volta dele, ele sacudiu e falou: vamos voltar e vamos continuar. Irmão, se eu tomo uma pedrada, eu fico 2 semanas no hospital fingindo que eu estou doente para não voltar mais. Uma pedrada, ele tomou apedrejamento, sacudiu a poeira e voltou. Tem gente que para não trabalhar na sexta-feira, graças a Deus aqui não tem isso, pega atestado médico: uma dor de garganta terrível. Apóstolo Paulo, apedrejado, voltou a trabalhar. Porque o tempo todo esses homens precisavam mudar a forma como as pessoas o viam. Quando eles começam a pregar em certos lugares, Grécia, chegavam as notícias em Atenas, em todos os lugares, as pessoas falavam: esse cara não é normal. Eles queriam endeusar Paulo. É claro, o homem era apedrejado, olha o tamanho do problema, olha o tamanho do desafio. Levantava e continuava pregando, todo mundo vai ver ele de forma diferente. Quem via só como um mestre na palavra, agora está vendo como um semideus. Esse cara foi apedrejado, levantou. Ou seja, como você reage aos problemas, como você lida com as pessoas que te atacam, como você lida com os dias difíceis, como você resolve os pepinos que chegam para você descascar. Desculpa, o hebraico está muito fluente e aí o português vai embora às vezes. Isso define completamente como as pessoas te veem. Então qual é o desafio? Começar essa conferência desconectando do que está lá fora. O que as pessoas acham de você não importa mais. O que a família pensa de você também não importa, porque eles não sabem quem você está se tornando aqui dentro. E quantas vezes as pessoas que gostam de você não sabem quem você é de verdade, porque elas gostam do que você mostra, não do quem você é. Está chegando um tempo em que nós seremos purificados, tratados e treinados por Deus, e poderemos ser quem nós somos, sem máscaras. E ainda assim, as pessoas vão pensar diferente sobre a gente, vão nos considerar, e quando falarmos, vão nos escutar. Porque a influência que nós precisamos não virá de títulos ou não virá daquilo que temos. A influência virá
pelos desafios e problemas que resolvemos. As pessoas vão nos ver de forma diferente. Passando todos os problemas que eu passei para fazer essa conferência desse ano, que só Jesus sabe. Se eu contar para você metade, você cai aí para trás. Antes de ontem eu falei com a minha esposa, eu mereço tudo que eu tenho. Eu nunca tinha falado isso na vida. Nunca na minha vida, em 41 anos de vida, eu tinha falado, eu mereço tudo que eu tenho. Eu nunca tinha falado isso. E ela falou, é mesmo? Eu falei, lógico. Porque ninguém passaria ou suportaria os desafios que eu estou passando. Então quando chega a parte boa, a gente fica culpado. Gente, olha, eu estou sendo abençoado de outras pessoas não. É lógico, as pessoas não passaram pelo desafio que você passou, pela pressão que você passou. Tem gente que tira a vida passando 10% do que você passa. Tem gente que desiste de tudo, tem gente que larga a família, tem gente que faz um monte de coisa, tem gente que vai para as drogas, passando 10% do que você passa. Aí você suporta tudo e não quer desfrutar quando vem a recompensa. É ruim, parou. Eu mereço o que eu tenho. É pela misericórdia de Deus. É pela graça de Deus. Mas é porque eu enfrentei a pressão. Porque tem uma coisa que Deus não se mete: na pressão. Jesus estava na cruz. Jesus, o homem perfeito, olha para cima e fala: Pai, por que me desamparaste? Porque no momento de pressão, que é o momento que você tem que tomar decisão, se Deus se meter, então você é um bonequinho que Ele manipula. É no momento de pressão que você toma as decisões que vai definir como as pessoas vão te enxergar para sempre. Esses dias eu fui no aniversário de um líder muito importante do Brasil. A gente foi para um jantar depois com um dos líderes com vários líderes fortes do Brasil. Vários deles vieram colocar a mão em mim e falar assim: olha, eu pensava muito mal de você. Eu falei: forte, jovem, essa revelação. Mas aí o homem te atacou. O cara mais importante da mesa fez um vídeo me detonando. Deu 1 milhão de views em 3 dias. Eu tinha tudo para me defender, tinha tudo para... agora ele vai ver. Muita gente me ligou: Thiago, vamos, procura advogado, faz tal coisa. Sabe o que eu fui lá nele. Levei uma oferta para ele. Falei: pastor, você me perdoa? Só me explica onde eu errei que eu vou pedir perdão agora. Pronto, voltou. Nem era inimizade, virou o melhor amigo. Porque eu fiz isso, ou seja, resolvi um problema, enfrentei o desafio. Eu ganhei o respeito de gente que não gostava de mim. Você não muda a forma das pessoas pensarem postando que está em Maldivas. Ah, não gosta de mim não? Vai ter que engolir Maldivas então. Pá. As pessoas ficam com mais raiva ainda. Você não muda a forma das pessoas pensarem tentando provocá-las ou tentando provar a qualquer custo que você está certo. Você só muda a forma das pessoas pensarem se você enfrentar um desafio e resolver um problema. A instrução que eu estou te dando nessa manhã vai guiar todo o teu final de 2022, porque 2023 vai se transformar no melhor ano da tua história até hoje. É uma instrução para você sair daqui consciente de que está chegando uma nova fase na sua vida. Essa nova fase será de paz e prosperidade. Essa nova fase, a enfermidade vai perder para cura. Nessa nova fase, tua família não será tocada. Nessa nova fase, tudo que você encostar vai prosperar. Nessa nova fase, os problemas vão continuar, porque eles continuam. Você só não vai senti-los da forma que sentia antes. Antes parecia um Golias, agora está parecendo alguém baixinho. Não é porque o gigante mudou de tamanho, é que a tua fé aumentou. Quando a tua fé aumenta, o gigante não parece tão grande. Nessa nova fase da tua vida, Deus vai colocar conselheiros do teu lado, mentores, mas Ele mesmo vai te dar direções. Nessa nova fase da tua vida, você não vai tomar decisões precipitadas. Você não vai fazer escolhas equivocadas. Nessa nova fase da tua vida, tudo que você empreender com o coração puro e bem motivado vai dar certo.
Nessa nova fase da sua vida, muitas coisas que não dependem de você, só depende de Deus porque é milagre, Deus vai fazer um milagre. Nessa nova fase da sua vida, armadilhas que foram colocadas na sua frente e você não está enxergando, Deus vai retirar. Nessa nova fase da sua vida, Ele vai soprar nos teus ouvidos quando tiver algo errado. Eu profetizo que Deus te dará espírito de discernimento para perceber quando algo está errado. Quando tem alguém te enganando, quando tem alguém tentando te passar a perna, quando tem alguém falando de você por trás, Deus vai te dar discernimento para perceber coisas. Isso não é um dom específico, isso é algo que vai cair sobre todos que estão aqui. Você receberá o dom de discernimento, porque você vai precisar disso para os próximos dias de 2022. Vão vir muitas decisões importantes nos próximos dias para você. Algumas decisões dessas serão carregadas de desafios, mas você vai enfrentá-los e vai vencê-los. E as pessoas vão começar a te enxergar de outra forma. É tão difícil porque Jesus, continuando o seu projeto, 3 anos ensinando aos discípulos, ele olha para os seus 12 que estavam morando com ele e fala o seguinte: quem os homens dizem que eu sou? Ou seja, o que estão pensando de mim? Às vezes a gente fala assim: eu não me importo com o que pensam de mim. Não, você não deve se incomodar ou perder o sono por causa do que pensam de você. Mas você tem que saber do que pensam, porque o que pensam pode guiar as tuas próximas decisões. Tanto que Jesus perguntou: o que os homens pensam de mim? Alguns acham que você é profeta, outros dizem que você é Elias que voltou. Mas e vocês? O que vocês acham que eu sou? Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque quanto mais próximo você está, mais você sabe quem é a pessoa. Você acha que sabe quem é o Tiago, mas você não está próximo o suficiente para saber quem eu sou. Você conhece só o Tiago professor, o Tiago que está no Café com Destino, o Tiago pregador no YouTube. Mas minha esposa sabe quem eu sou. Então eu vou ensinar uma coisa aqui, ó. Gente, antes de você fechar um negócio, antes de você se juntar com alguém, sempre pergunta para a esposa primeiro: como é que é ele? E sai de perto, que vai dar problema. Rapidinho ela entrega tudo. Esse? Esposa não segura nada, impressionante. É a oportunidade dela de falar. Então, pergunta para a esposa. Porque na internet eu mostro o que eu quero, pô. Na internet eu mostro o que eu quero. Eu nunca postei briga com o Janine no Instagram. A gente só posta quando tá jantando bonito. Tá bonito, dá uma aqui, que lindo. Foto. Quando eu tô andando de primeira classe, tira foto. Quando eu tô no ônibus, não, filma não, rapaz, não precisa porque eu tô cansado. É só coisa boa que a gente bota na internet. Então não acredito que você vê na internet, não. Quando eu falo que Deus vai mudar a forma que as pessoas te veem, não é a forma artificial, não é a forma supérflua, não é a forma online que as pessoas te veem. Os que estão perto de você vão reconhecer que agora Deus está na tua vida. Os que estão vivendo do teu lado vão perceber que chegou uma nova fase. Eles vão reconhecer a ponto de dar um passo para trás e não se meter mais. Porque ninguém quer estar lutando contra Deus. E muita gente escuta, porque isso foi algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Muita gente que veio na Conferência Destino, cada um aqui veio buscando uma coisa. E aí você acha que veio buscar algo, mas na verdade o que você realmente está precisando é outra coisa. O Espírito Santo está te revelando e vai continuar revelando durante essa conferência. E a primeira coisa que talvez você não tenha vindo buscar, mas nem sabia que era tão importante para você, é mudar como as pessoas te veem, mudar a forma como as pessoas te veem. Quem aqui não veio buscar isso, mas quando eu comecei a pregar sobre isso, eu falei: meu Deus, eu preciso mudar a forma como as pessoas me veem. Fica de pé, de pé. Meu Deus, todo mundo.
Eu sempre pergunto para os meus filhos, o que você acha do papai? Porque não adianta eu me achar um bom pai. Meus filhos têm que me dizer, não, pai, às vezes você não fica com a gente. Como assim não fico? Mas eu estou todo dia aqui. Porque você está, mas está com o celular na mão, não é estar. Para ele você tem que estar sem nada, olhando no olho. Fala, entendi. Aí eu comecei. Você precisa escutar as pessoas que estão à sua volta. Para entender o que você pode fazer para mudar a forma como eles te enxergam. Mas o que vai acontecer é que Deus está mandando desafios para a sua vida. Alguns de vocês já até enfrentaram e estão enfrentando. Quem aqui está no meio de um grande desafio e ainda assim veio para a conferência? Olha só. Um mar de pessoas. Deus vai mandar desafios, problemas para você resolver. Problema não é para te derrubar não, rapaz. É para resolver. Não fica com medo do problema não. Problema não te derruba. Problema te promove. Quem era Davi antes do problema Golias? Ninguém sabia quem era. Mas quando ele derrubou aquele problemão, todo mundo ficou sabendo quem era Davi. Quanto maior o problema, maior a promoção. Quanto maior a situação difícil, mais o teu nome corre. É mais rápido. Deus vai colocar situações específicas na tua vida para você resolver. E de um dia para o outro, as pessoas vão mudar a forma como te enxergam. E quando... Aqui, preste muita atenção nisso. E quando as pessoas mudarem a forma como te enxergam, aí você começa a ter influência sobre elas. Você não tem influência sobre pessoas que não mudaram a forma de te enxergar. Mas quando as pessoas começam a entender quem é você, quando as pessoas começam a entender o que você faz, quando as pessoas começam a entender qual é o teu propósito, qual é a tua missão na terra, quando as pessoas começam a entender que o que você passou e venceu, eles não conseguiriam passar. Isso aqui que é poderoso. É quando as pessoas entendem. Tiago, eu quase separei. Separou? Não. As pessoas agora querem te escutar. Como é que pode? Porque 1 milhão de pessoas separaram. Você não separou? Não. Eu venci, eu esperei uma próxima fase. Eu escutei, melhorei, escutei conselheiro. Você quebrou, quebrei, mas me levantei. Então, mas como é que pode? Ou seja, são as tragédias vencidas da nossa vida que fazem as pessoas nos escutarem. Mas fica tranquilo, não é tempo de tragédia não. É tempo de solução de problemas na sua vida. E a solução desses problemas vai fazer com que as pessoas te enxerguem de uma forma diferente. E você vai começar a ter influência sobre a vida delas. Quer ver? A gente não gastou R$1 de marketing para encher um estádio. Como é que eu fiz? Apareci no meu Instagram, apareci no Café Contínuo falando, gente, está chegando a conferência de destino, chegou a hora, clica aqui e vem, está chegando a hora e tal. E por que você veio? Porque você falou, eu vou ajudar a conferência do Tiago, não vou deixar ficar vazia não, eu vou, gente. É por causa disso? Eu já resolvi algum problema teu. Aí quando eu resolvi esse problema teu, eu comecei a ter influência sobre você. E aí quando eu falo, vem você, vem. E o dia que eu usar isso, que não seja para a glória de Deus, Deus tira a minha influência. É por isso que muita gente começa bem e desaparece. Porque Deus deu a influência e Ele quis usar para si. Saiba, é isso que você tem que entender. Porque nesse ambiente profético, você precisa entender que a influência que Deus vai te dar vem dEle. E deve ser usada para a glória do nome dEle. Eu comecei essa conferência de joelho para todo mundo saber que isso aqui não tem nada a ver com o Tiago, tá? Se não fosse a mão de Deus na casa de destino, nós não poderíamos realizar essa conferência. Se não for a mão de Deus na tua vida, você não vai poder realizar o que ainda vai realizar esse ano. Ainda esse ano. 2022 não vai acabar sem você realizar tudo que Deus escreveu para a tua vida. Se tem armadilha na tua mente, fazendo você pensar coisas que não era, colocando problemas psíquicos, confusão mental, Deus vai tirar.
Se tem armadilhas financeiras, você está trabalhando em negócio, em coisa que você acha que vai se dar bem, de repente você vai, na verdade, perder, Deus vai tirar do teu caminho. Deus vai fazer a parte dele, quer tirar o que você não está enxergando. Deus vai tirar o que você não está enxergando. Mas também, você terá que fazer sua parte. Ser forte e corajoso. Tenha bom ânimo. Eu sou contigo, diz o Senhor. Aplauda ao Senhor.